90, já fiz 90, né? Tá ótimo. Botei um Ô, entonativo. Trubiani, deixa eu fazer uma entrevista aqui. O que você acha desse momento histórico de estar aqui com o professor Soldal, Trubiani? Você que é uma pessoa alegre, fala aí. Olha, eu sou uma pessoa alegre, mas eu vou ser um pouquinho meio religioso hoje. Tá. Com a graça de Deus, Isso. seja louvado. Isso é uma coisa muito rara, porque alunos de 7,8, 7,9, 69. 69, encontrar com um professor de 90 anos, isso é muito raro e graças a Deus a gente conseguiu. Então, louvores ao Senhor. Ah, O que o senhor tem para falar, professor Soldal, desse momento nosso aqui? Que o senhor poderia falar em resposta ao Boteão, respondendo aí uma gama de mais de 300 ginasianos que é do nosso grupo aí, de uma época que o senhor fez história naquele Amaral Wagner. O que o senhor poderia dizer? Bom, aí eu vou falar bastante, então. Pode falar. Vou descrever. Na realidade, aquele período foi um período de ouro. Os jovens daquela época foram ótimos. Os de hoje também são bons. Mas a diferença ela é brutal, porque naquela época todos os estudantes eles trabalhavam também. E o Tinga se formou uma outra mentalidade. Quer dizer, todos trabalhavam, todos tinham o seu emprego naquela época, o emprego era uma realidade. Eu, por exemplo, quando falava com o Boteão, eu não estava falando com um rapaz que tivesse 18 anos, naquela época, ou 17 ou 16 anos. O Boteão tinha, vamos dizer, um know-how de um rapaz de 35 anos. O comportamento dele era além da idade dele, ele era precoce em relação à idade. Mas o senhor mudou o nosso pensamento. Mas tem muito. Porque o ano anterior eu fui reprovado justamente em matemática porque a gente brigava com o professor. E, não tinha, e a gente não tinha esse entendimento total, não. Tá? O senhor é que mudou a nossa vida. Se bem que a gente trabalhava. Eu, por exemplo, comecei a trabalhar com 8h30, entende? E aí eu já estava, quando eu fui para lá, já estava no terceiro emprego, quarto emprego, sei lá. Então, você vê por aí os valores que foram criados lá em Utinga. Os valores. O Boteão, você, Aguinaldo, Trubiani. Agora começamos a conversar de outras pessoas que estão ausentes, por exemplo, o caso de quantos médicos foram formados graças ao Tinga, o Amaral Wagner. Era comum, depois que nós mudamos lá para cima, que foi lá por 31 de março, os alunos faziam colegial lá. Depois do colegial, qual era o objetivo? Era estudar na Unesp de Botucatu. Bom, saíram de lá médicos, da Escola Paulista de Medicina também saíram. Vamos dar um nome de um que me veio na memória. Antônio Moron, que era um contemporâneo de vocês. Antônio Moron era mais ou menos contemporâneo de vocês, fez medicina e se tornou professor titular da Escola Paulista de Medicina. Inclusive, estudava ele e a irmã dele lá no colégio. Então, o caso, por exemplo, de um outro aluno que não me lembro o nome dele, me foge da memória o nome dele, mas o apelido dele era Boca. E também mais ou menos contemporâneo lá de baixo, do Amaral Wagner. Esse rapaz, ele trabalhava na COFAP. Quando ele saiu do colegial, ele entrou na FEI. Então, naquela época, ele não podia estudar na FEI e trabalhar. Perfeito. Não tinha condições. Um grupo de engenheiros da COFAP conseguiram arrumar para ele trabalhar à noite na parte que ele se dedicava mais à parte de verificação de produto. Então, ele fazia um levantamento estatístico dos produtos. Então, em determinadas horas ele trabalhava, depois ele tinha um sofá onde ele podia dormir para poder, no dia seguinte, ir para a FEI. Com essa vida, ele se formou engenheiro. E depois ele foi para a Austrália.
ele deve estar até hoje na Austrália. Professor, esse é um exemplo típico de que aquela turma que passou pelo Amaral Wagner, com outros professores, professor Nascimento, Isso. a professora Leda Isso. e outros professores que a gente poderia mencionar aqui também, professor Barreto, né? Professor Ângelo, a professora Carmen, os dois Carmen o pai e o filho lá, o professor Décio e o professor Eupídio. Então o professor, doutor Leopoldo também. O nosso diretor, famoso Luiz dos Santos, uma pessoa maravilhosa, o senhor foi muito amigaço dele. O Trubiani aqui. O Nórcia. O Nórcia. José Nórcia. Então, vai sair na revista nossa uma história minha com o Nórcia também. o Boteão aqui, você tem. Esse é o homem das histórias, né, Boteão? Eu já escrevi uma dele também, né? O que você poderia falar desse momento aqui, Boteão? Isso aí, eu fazia uns 20 anos que eu não ouvia, né? Eu fazia 50. Eu 60. Ele pinolou no Lada lá, né, o professor? Eu tenho uma saudade tremenda do Lada, Eu pô. tive uma grata satisfação de recebê-lo lá e poder atender. E eu, dando meu testemunho aqui, do professor Soldar, né? Eu tive o prazer de achar esse mestre, né? Eu liguei lá e eu não sabia que uma pessoa de 90 anos fosse tão lúcido, com uma capacidade imensa de raciocínio, né? Uma capacidade imensa de raciocínio. E nós aqui somos gratos, professor, de tudo aquilo que você fez na sala de aula. Você era um camarada rígido, você era um camarada batuta. O teu apagar da lousa era uma verdadeira obra-prima. Quando você pegava o giz e fazia um redondo assim para explicar as matérias, tanto na parte de física quanto matemática, o senhor foi um camarada que hoje nós vamos terminar com o seguinte, né? Agora nós vamos terminar essa... Deixa eu falar só uma pequena coisinha. Pode falar, Trubiani. Naquela época, eu saí do primário e todos nós tínhamos que ajudar os pais. É coisa rápida. Então eu fui para Santo André, eu morava em São Caetano, fazer um curso de comercial prático. Seria também do escritório. Era da datilografia e a parte comercial. Eu fiz primeiro o comercial para depois fazer o ginásio. Quem era nosso professor de português? Luiz dos Santos. Ah, é? Era o professor. Que era de português? Professor Luiz dos Santos, foi meu professor de português, eu tinha 11 para 12 anos. Não formei, depois com o tempo fomos trabalhar e diziam, não, você tem que fazer ginasial, depois do colégio. Quando eu chego no Amaral, era a professora Xana, que era a nossa diretora. A Xana, você lembra da Xana? Xana Marcos, depois... Xana Marcos Bader. Xana Marcos Bader. Nunca esqueço o nome dela. A Chaneta. Em seguida, quem aparece lá? O velho professor Luiz. Ô, Trubiani, o que você fez lá de entregar papelzinho lá? Não, ele foi candidato a vereador Curitiba e à noite eu e o professor e mais nós íamos pregar cartazes dele no poste e fazer reuniões noturnas. Eu fui cabo eleitoral do professor morando em São Caetano. O maior prazer do mundo. E tem um negócio que eu tenho na minha cabeça que eu nunca esqueço. Uma vez ele fez, falando de geometria, ele fez um desenho de geometria euclidiana e falou assim, dessa geometria euclidiana é que lançou-se o primeiro satélite ao espaço. Lembra daquela Isso época? já falou há 70 Primeiro satélite. Isso foi ele que me ensinou a pegar amor à matemática. E tem uma coisa muito importante. O senhor era moderníssimo, espetacular. Nós fumávamos em classe e ele permitia. Isso é verdade? Isso eu não lembro. Isso é verdade, professor? Eu não estou bem assim ao pai. Puxa vida. Não, fazia que não via. Não, mas o senhor até permitia. Eu não sei. Tá bom. Naquela época. Eu vou encerrar essa primeira parte, depois a Só gente um adendozinho, continua. só um adendozinho. A gente... Para posicionar bem o que o professor Soldar falou para nós. A gente tinha vergonha de não saber a matéria. A gente tinha vergonha de não saber a matéria com ele. Foi um período de ouro, né? Isso eu Foi sempre falo. Eu tinha muito amor, eu tinha muito amor. Vamos mudar um pouquinho? Bom, Tá. Você teu parou? Eu vou dar um...
Estamos aqui com o professor Soldar e eu vou fazer as perguntas do jornalzinho. Professor, onde que o senhor nasceu? Eu nasci na cidade de Franca, no estado de São Paulo. Ok. Qual a tua formação? Qual a tua formação? Eu sou físico e matemático. Com físico e matemática. Ok. A esposa do senhor chama Dona Maria Aparecida, né? Isso. Qual a sua relação com a aeronáutica, professor Soldar? Não, foi um caso que eu só contei. Contou aí. A tua relação foi como professor de física e bioquímica. Bioestatística. Bioestatística. Biofísica e bioestatística. Não tem relação com a aeronáutica. Que lembrança o senhor tem sobre o Amaral Wagner, sua direção e corpo docente? A melhor possível. Uma belíssima recordação. Uma belíssima recordação. O senhor se sente feliz de ter sido um professor do Amaral Wagner? Aliás, eu me sinto muito orgulhoso de ter sido professor dos meus alunos do Amaral Wagner. O senhor tem alguma lembrança assim, de algum aluno que o senhor poderia comentar, exceto nós que estamos aqui? Não, todos. Indistintamente. Indistintamente. Inclusive, o senhor falou que levou a esposa do senhor um dia Também, lá, que o senhor gostava de lecionar no Amaral Wagner. Ok, professor. Foi um grande começo que contribuiu para o meu sucesso profissional na vida universitária. Professor, e sobre os alunos antigos? Qual a tua opinião, professor? Bons alunos, aplicados, sem problema nenhum. Por onde lecionou, passados todos esses anos, professor, onde o Amaral Wagner, o 31 de março e o atual Adamastor de Carvalho, o senhor guarda grandes recordações dessas escolas? Grandes recordações, porque durante toda a minha vida que eu fiquei no Amaral Wagner, nunca recebi uma palavra atravessada. Okay. Sempre fui bem recebido e sempre quis bem aos meus alunos. E a tua relação com o professor Luiz dos Santos, que foi o diretor, foi? Um grande diretor. Na sua opinião, o que falta nos jovens de hoje em termos de ensino? Foi o que eu já falei. Falta perspectiva, mais atenção também aos professores. Os professores, eles precisam ser redescobertos de uma maneira tal que mude essa filosofia que nós estamos passando. O professor está muito além da realidade. Ele está muito defasado economicamente. Professor, o que atribui à evasão de estudantes mais agravada pela pandemia? Não tem perspectiva. Não tem entusiasmo para estudar. Se tivesse que voltar ao tempo, o que o senhor gostaria de rever? De rever a minha profissão como professor. O senhor ama a tua profissão, com professor? Toda certeza que eu ainda exerço minha profissão. O senhor um dia entrou numa sala de aula e se sentiu assim, não com aquela vontade de dar a aula, ou o senhor sempre foi entusiasta pela tua matéria? Se por acaso tivesse acontecido isso, hoje eu não seria um professor. Já teria abandonado o ensino. Isso daí veio do berço, professor Soldar? É uma filosofia, uma conduta. Porque quando eu comecei, no dia que eu dei a primeira aula, eu cheguei em casa com meu aventalzinho e perguntei ao meu pai o que ele achava de eu ter dado a primeira aula. Será que eu ia dar aula há muito tempo? E aí meu pai me respondeu: o resto da tua vida você vai ser professor. Porque ele me respondeu. Que bacana. Professor, dê-nos suas considerações finais. Bom, em primeiro lugar, quero agradecer a visita de vocês aqui. Porque eu estou achando que eu nem merecia tanta distinção para mim. Para mim foi uma distinção violenta aqui, viu, Boteon, Trubiano e você. Para mim é a maior satisfação. Foi um grande presente que eu recebi hoje. Ok. O senhor, quando nós efetuarmos a edição desse jornal, isso. O senhor gostaria que nós viéssemos aqui novamente
numa outra oportunidade, logicamente, né, Com professor? toda certeza. A gente viria aqui trazer esse edital do jornal pessoalmente para o senhor. Apesar que o Dilson vai colocar nas redes sociais. O senhor não se importa de colocar. Nenhuma palavra. Ok. Nenhuma, Então, muito nenhuma bem, palavra. professor. A gente agradece a tua recepção aqui no hall do teu